Olá, eu sou a Frida e hoje eu quero compartilhar mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. E o capítulo que eu vou compartilhar hoje é o capítulo 17, Abrindo as Janelas do Céu. Esse é um capítulo maravilhoso e eu tenho sido muito abençoada por ter dado esse passo de fé e colocar esse princípio em prática. No início, não foi muito fácil, porque eu achava que se eu tirasse 10% do meu dízimo, né, para devolver, iria faltar alimento na minha casa. Mas o que eu aprendi nesta lição é que é totalmente o contrário daquilo que eu pensava, né? A lição ela começa falando sobre o princípio em Malaquias 3:10, que é o princípio de dizimar. Fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então foi quando eu comecei a colocar em prática o princípio de dizimar. Eu já conhecia o princípio porque eu já ouvia falar na igreja onde eu frequentava, mas eu não tinha coragem de devolver o dízimo, porque eu também não tinha um entendimento como eu adquiri esse conhecimento de uma forma tão detalhada aqui no RMI. Essa lição ela é muito importante para todas nós que estamos no início da jornada, mas ainda temos dúvidas a respeito do dizimar, né? E a lição diz assim: o que é dar o dízimo exatamente? É devolver para o Senhor 10% antes de qualquer coisa, de tudo o que você recebe. Por que devo dar o meu dízimo primeiro antes de pagar minhas contas? Esse é o princípio dos primeiros frutos do nosso trabalho. E explica que de acordo com a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 18:4, Deus diz: vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. E em Êxodo 34, no 24 e 26, Deus diz: expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o teu Deus. Então, essa lição ela explica de forma bem detalhada o que é o dízimo, né? Então, foi aqui nessa lição que eu renovei a minha mente em relação ao princípio de dizimar e eu consegui, com a ajuda do Senhor, a colocar esse princípio em prática através do entendimento, né, da explicação tão perfeita que essa lição traz para que nós possamos realmente entender sobre o princípio de dizimar. Então, eu encorajo você a vir aqui e ler essa lição na íntegra. Se você tem alguma dúvida em relação ao princípio do dizimar, ou se você está encontrando dificuldade de dar esse passo, né? Eu encorajo você a vir aqui e renovar a sua mente com esses princípios que estão tão bem explicados aqui nessa lição. Algo que eu gostaria também de destacar aqui é que a lição diz: onde devo entregar o meu dízimo? E outra vez Deus diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha mesa. Então, a lição nos diz que nós devemos trazer os nossos dízimos à casa do tesouro. E foi onde eu aprendi que a lição me ensinou onde é a minha casa do tesouro. E diz assim: a sua casa do tesouro é onde você está sendo espiritualmente alimentada. E essa lição traz um exemplo muito claro que eu entendi completamente o princípio do dizimar na casa do tesouro.
Muitos cristãos cometem o erro de dar onde eles não são espiritualmente alimentados, ou preferem dar onde se vê que há uma necessidade, mas isso é tolice. É como ir a um restaurante, pedir uma refeição, mas quando a conta vem, dizer ao caixa que você prefere pagar o dinheiro ao restaurante do outro lado da rua que não está indo muito bem nos negócios. E quando eu li essa explicação, eu compreendi que a minha casa do tesouro era realmente aonde eu sou alimentada. E se eu sou alimentada aqui no RMI, se aqui no RMI é a minha casa do tesouro, aonde eu recebo alimento fresco e nutritivo para me manter nutrida espiritualmente, é aqui que devo dizimar na minha casa do tesouro. E eu queria também destacar algo muito importante que eu aprendi na lição que fala sobre as primícias, né? A explicação de dar a minha primeira parte, né? De tudo aquilo que eu recebo, e de onde vem, né? Essa explicação, né? O princípio onde Deus diz do porquê nós devemos dar as primícias, a primeira parte daquilo que o Senhor nos dá, né? Que o Senhor abençoa as nossas vidas. E o entendimento para isso está lá em Deuteronômios 18:4, onde Deus diz: vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. E em Êxodo 34, do 24 e 26, Deus diz: expulsarei nações de diante de vocês e ampliarei o seu território. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Então, essa explicação para mim foi tão clara, né, de que as primícias, né, o primeiro, né, primeira parte daquilo, né, dos primeiros frutos é do Senhor, né. Temos que colocar no santuário do Senhor, o nosso Deus, né. Isso é honrá-lo. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou deixar na descrição abaixo o link desta lição e do áudio também, na voz da nossa querida Arielle, para que você possa ler ou ouvir essa lição tão maravilhosa e aprender princípios tão importantes que irá abençoar completamente a sua vida. Muito obrigada e até a próxima!